Aleluia. Você pode estar assentado. Querido, nessa tarde eu quero pensar um pouquinho com você sobre um tema muito importante. Qual a igreja que Deus quer? E quando fala em igreja, né, dependendo de onde você mora, até chegar aqui você passa na frente de algumas igrejas, de alguns prédios. E talvez você conhece muitas igrejas. E talvez o seu conflito seja aquele que eu tinha quando eu me converti. Eu aceitei Jesus no quarto de casa. Muitas pessoas de várias denominações foram usadas por Deus para me darem versículos, me darem informações sobre a palavra, me desafiarem a olhar para a palavra. Eu recebi um estudo bíblico de uma bibliotecária lá da escola sobre a religião do Papa versus as Sagradas Escrituras. Eu lia muito, eu pesquisava muito, e aí numa noite eu me ajoelhei no quarto de casa e reconheci Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas aí veio a questão, para onde eu vou? Tem esse daquela, tem esse daquela, tem esse daquela, até que num dia eu decidi ir para a Batista. O vizinho de frente da casa dos meus pais era da Igreja Batista. Naquele dia eu fui lá, era uma quarta-feira, eu falei, ele tinha um apelido de José Gordinho, eu falei, Zé Gordinho, hoje eu vou com você na igreja. Ele falou, rapaz, hoje a gente não vai. Eu falei, mas então eu vou sozinho. Desci de pé, sozinho. A hora que eu cheguei na porta, eu olhei assim, o Walter, um rapaz bem alto, eu falei, esse eu conheço, eu já conheço de alguns carnavais. Eu já tive alguns carnavais com ele, vou ficar do lado dele. Pelo menos é a única pessoa que eu conheço. Sentei com ele, naquele domingo mesmo, naquela semana, eu fui à frente, quando o pai da Luciana fez o apelo, só para confirmar aquilo que eu tinha feito no quarto de casa. E não saí mais. Foi a igreja que eu me identifiquei, foi a igreja local que eu me senti acolhido, abraçado, e fiquei. Mas quando você olha, você vê tantos grupos, tantas igrejas locais, tantas reuniões, tantos agrupamentos, e talvez você se questiona qual é a verdadeira, qual é a certa. Quando eu estava fazendo o seminário, a teologia, nós lemos um livro chamado A Igreja, Forma e Essência. Que a igreja ela tem a sua forma, que são as coisas que podem ser mudadas, mas a igreja tem a sua essência, que são as coisas que você não pode mexer, que você não pode negociar. A forma você muda. Você pode tirar um púlpito de lugar. Você pode tirar os bancos dos lugares. Você pode se reunir num outro lugar que não seja um ambiente dedicado só para o culto. Nós estaremos com os pequenos grupos lá no Parque da Cidade. Ali estará a Igreja Batista Memorial. Mas tem coisas que são essência, que não tem como tirar, que não tem como arrancar. Descaracteriza o que é a igreja. Então, quando nós pensamos nessa igreja que Deus quer, nós estamos pensando nessa essência do que é a igreja. E quando nós pensamos a igreja que Deus quer, nós precisamos lembrar de uma coisa. O que é a igreja? São essas paredes? A igreja somos nós. Então, a igreja que Deus quer é o crente, você, o discípulo que Deus quer. E para pensar nisso, nós vamos olhar então para um texto lá de Atos. E por que nós precisamos olhar para Atos? Porque muitas vezes nós tendemos a esquecer que a igreja ela pertence a Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Nós na liderança muitas vezes podemos cometer esse erro, de querer uma igreja local conforme nós queremos, e esquecemos da igreja que Deus quer. Qual é o sonho de Deus, o que está nas Escrituras com relação à igreja. Então a igreja é muito mais do que um prédio. E a gente vai usar de referência aqui a igreja de Jerusalém, que se tornou referência para todo mundo em todos os tempos. E quando nós pensamos na igreja que Deus quer, a primeira coisa que nós aprendemos é que a igreja que Deus quer é uma igreja comprometida com a verdade e com o ensino das Escrituras Sagradas. Se você achar uma igreja que é comprometida com a verdade e com o ensino das Escrituras, você vai encontrar ali um grupo local. Talvez não seja como você está acostumado de conhecer. Como pastor, eu já tive pessoas que me procuraram em outro ministério e falaram assim, pastor, eu estou saindo da igreja. Eu falei, por quê, irmão? O que aconteceu? Eu me senti muito melhor numa outra igreja.
eu gosto da coisa mais avivada, eu gosto de barulho, eu gosto de grito. Eu falei, amém, irmão, se é isso que você quer. Importante ele estar ensinando as Escrituras. Como eu já recebi outras pessoas conversando e falando assim, pastor, eu gosto de uma igreja mais calma, eu gosto de mais, um louvor mais tranquilo. E se hoje uma coisa existe não tem mais desculpa para a pessoa não se adaptar numa igreja, porque hoje tem igreja para todo tipo, não é? Tudo quanto é jeito. Então hoje não tem mais desculpa. Mas a igreja que Deus quer é uma igreja que, independente da sua forma, ela tem que ser comprometida com o estudo e com o ensino das Escrituras. E qual é a base? Atos 2,42. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos. Assim, você ajuda você mesmo e a sua família a crescer na fé. Um exemplo é isso daqui, o nosso devocional. Quando você tem um compromisso de ler todos os dias, e isso daqui é só o básico do que você pode fazer no estudo com a palavra de Deus, de você estar crescendo espiritualmente, buscando de todo o coração o ensino dos apóstolos. Então, querido, a igreja que Deus quer para mim, para você, o que Deus quer de mim, de você, é que nós venhamos praticar as disciplinas espirituais, e uma delas é a oração, o estudo das Escrituras. A leitura da Bíblia tem que ser diária, tem que ser um hábito seu. O buscar o conhecimento tem que ser algo que você tem desejo por isso. Mas não só ganhar conhecimento, você precisa viver aquilo que você está aprendendo. Faça o desafio. Cada verdade espiritual, bíblica, que Deus te ensinar em algum culto, em alguma escola bíblica, em alguma reunião de ministério ou de pequeno grupo, coloque em prática isso. Não fique só na teoria, no conhecimento, mas coloque em prática, viva aquilo que você está aprendendo das Escrituras. A igreja não pode estar à mercê de doutrina de homens, mas deve estar fundamentada na eterna palavra de Deus. A base para o que nós ensinamos e vivemos é a palavra. Então a Igreja Batista Memorial, para continuar sendo a igreja que Deus quer, ela tem que continuar sendo comprometida com a verdade e com o ensino das Escrituras. Ela não pode negociar isso. Ela não pode abrir mão disso, porque a palavra é a nossa regra de fé e prática. Esse é princípio, isso é essência, isso não muda. Uma igreja que Deus quer é uma igreja que é marcada pela profunda união entre os irmãos. Como é triste quando nós vemos entre os irmãos, entre a igreja, nós dando lado e dando permissão à ação do inimigo de Jesus, que é o diabo, causando divisão, causando desunião. Mas a igreja que Deus quer é uma igreja marcada pela união entre os irmãos. Olha como essa igreja vivia. No dia de Pentecoste, todos estavam reunidos num só lugar. Todos se dedicavam à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles estavam sempre juntos. Havia alegria de estarem juntos, de estarem unidos. É claro que nós entendemos que na igreja todos são perfeitos? Não. Somos seres humanos. Somos homens, pecadores. Podemos errar um com o outro. Mas o que não pode existir é esse afastamento, não tenho mais o desejo de estar junto. A igreja que Deus quer, o que Deus quer para você, para a minha vida, este ano, é que nós possamos sentir essa profunda alegria de estarmos juntos, de estarmos em união, de vivermos em unidade, de vivermos o amor uns com os outros, de viver isso na prática. Essa é a igreja que Deus quer. Uma igreja marcada pela união. E como é difícil caminhar juntos como igreja. Numa igreja local, até não. Mas tenta reunir outras denominações para caminhar junto. Então nós precisamos entender que a igreja que Deus quer é uma igreja que vive unida. A igreja que Deus quer, além de viver unida, de ter comunhão, de o amor ser evidência entre os crentes, dos crentes estarem juntos, quando eles viverem essa unidade, quando eles viverem essa comunhão, quando o amor for vivido na prática, sabe o que vai acontecer com a igreja? Ela vai influenciar a sociedade. As pessoas vão olhar para a igreja de forma diferente. As pessoas vão ver que a igreja tem um papel diferente.
tem um papel muito importante nessa sociedade, que não é um papel político, que não é defender este ou aquele, mas é que orar, é interceder, é colocar em prática as boas obras, o amor de Cristo, a compaixão, o amor na prática. Sempre louvavam a Deus e desfrutavam da simpatia de todo o povo. E cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A igreja caía na graça do povo. A igreja era reconhecida pela sociedade. A igreja era vista, aqueles irmãos mesmo perseguidos, eles eram vistos como alguém diferente. Isso vai acontecer comigo no trabalho, isso vai acontecer com você na escola, isso vai acontecer conosco entre os nossos vizinhos. As pessoas vão ver em nós que tem algo diferente, tem luz, tem vida, tem uma alegria que não depende das coisas deste mundo. E sabe o que é isso? É a luz de Cristo em nossas vidas. A luz de Cristo em nós vai fazer com que a igreja seja influência na sociedade. Vai fazer com que você influencie a sociedade onde você está inserido. Essa é a igreja que Deus quer. Uma igreja que influencia a sociedade. Uma igreja que mantém relacionamentos saudáveis com todas as pessoas. Uma igreja onde o Espírito Santo tem alegria de se manifestar. A igreja de Jerusalém, quando nós olhamos esse texto, a gente vai ver que ela gozava de respeito pela sociedade em que ela estava inserida. Ela gozava de respeito, as pessoas tinham respeito, tanto que os cristãos, essa palavra cristãos, apareceu nessa igreja primitiva, que quer dizer pequenos cristos. Eles andavam de forma tão parecida com Jesus, que eles foram chamados de pequenos cristos, cristãos. E será que o nosso comportamento hoje como igreja tem feito as pessoas verem pequenos cristos espalhados pela cidade? Ou as pessoas estão, olha lá, aquele ali é crente, ó o que está fazendo, ó como faz negócio, ó a boca daquele ali, fala que é crente ainda. Você conhece alguns assim? Querido, a igreja de Jerusalém desfrutava de boa reputação. O testemunho dos crentes era irrepreensível. Quando as pessoas chegavam na igreja, eram acolhidas. E sabe que uma coisa que tinha, que esse texto destaca, e por isso que eles desfrutavam de respeito da sociedade, porque em todo o coração havia temor, respeito. Eles levavam Deus a sério. Eles não brincavam de serem cristãos. Eles não brincavam de serem crentes, de serem discípulos. Eles faziam isso, se necessário fosse, dando a própria vida, entregando a própria vida, derramando o próprio sangue. E hoje nós, a igreja precisa ser essa comunidade de amor, ter essa simpatia do povo, não se isolar, mas fazer diferença. A igreja que Deus quer é uma igreja que transborda de alegria e de felicidade. Se tem uma coisa que Deus quer que você tenha, é contentamento. O texto diz que eles vendiam as propriedades, os bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Eles adoravam juntos no templo diariamente, se reuniam nos lares para comer, partiam um pão, e tudo isso eles faziam com alegria, generosidade. Eles viviam as coisas básicas e comuns da vida juntos, e não havia necessidade entre eles, porque se houvesse, eles faziam o que era possível para suprir. O texto não está dizendo que a gente tem que fazer isso hoje. O que o texto está dizendo é: não permita que ninguém no grupo local, na igreja local de vocês, passe por nenhuma necessidade. Você, como igreja, tem que socorrer, tem que estar junto, tem que caminhar junto. E isso em todas as áreas, no cuidado emocional, no cuidado físico, no cuidado social. Nós precisamos ser uma igreja que transborde de alegria e de felicidade, que esteja junto. Diz aqui que eles traziam nos lábios sorriso,
Eles partiam pão com alegria, com generosidade. Não era prática daquela igreja a murmuração, a reclamação, fazer as coisas reclamando, mas havia entre eles louvor, gratidão, adoração, celebração. E tudo isso porque eles olhavam para o que Cristo fez na cruz por eles. E isso motivava eles a viverem alegres. Talvez hoje a gente não tenha esse contentamento porque os nossos olhos não estão no que Cristo fez. Estão naquilo que a gente ainda não tem, naquilo que a gente ainda não conquistou, nos desejos que ainda não foram satisfeitos. Eu quero dizer para você algo que eu já falei aqui. Deus não promete suprir e conceder a você os seus desejos. Ele promete, na palavra, suprir as nossas necessidades, não os nossos desejos, que muitas vezes são egoístas. Portanto, continue com seus olhos em Jesus, para que não falte em você contentamento, e para que a gente possa viver como essa igreja. E como é triste, eu não sei se você já teve essa experiência, de visitar alguns lugares de culto, onde muito mais do que um culto, de uma festa, parece que você está entrando num velório, todo mundo triste, nem parece que esse Deus que a gente está adorando é um Deus vivo, verdadeiro, que faz aquilo que Ele quiser. Portanto, querido, quando você estiver na presença de Deus no culto, na sua casa, onde você estiver, a sua adoração tem que ser uma adoração com alegria, com felicidade. O que nós temos é motivos de sobra para adorar a Deus. Mas, pastor, eu tenho passado um momento difícil. Mas isso não significa que Deus deixou de ser bom, como a gente cantou aqui. Passar pelo que a Alzira está passando, queridos, não é fácil. É nesse momento que a gente é desafiado a, de fato, louvar a Deus em todas as circunstâncias, adorar e confiar em Deus, mas ainda assim é possível. Ainda assim é possível, porque a igreja que Deus quer é uma igreja que vive transbordante de alegria, de felicidade. O culto tem que ser um momento de alegria. Quer ver isso? Pega as igrejas da África. Vê como aqueles nossos irmãos celebram a Deus. Não tem esse conforto que nós temos. Não tem ar-condicionado. Alguns vão a pé para o culto, mas não estão ali reclamando, murmurando, não estão ali com cara fechada, estão ali celebrando com danças, com alegria, ofertando. Porque o foco está onde? Em Jesus e não nas coisas. Infelizmente hoje, muitas vezes, o nosso foco está muito mais nas coisas que nós ainda não temos, do que naquilo que Deus já nos deu. Então, talvez esse ano, para você viver essa alegria transbordante, você precisa mudar um pouco o seu foco, onde você está olhando. Mais um. A igreja que Deus quer é uma igreja que tem fome de Deus. O que Deus quer ver em mim e você neste ano é que eu e você tenhamos fome de Deus, sede da presença dEle, fome da presença dEle, desejo por Ele, da sua presença. Todos se dedicavam de coração, não era mais ou menos, era de coração. O ensino dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, a oração. E eles não falavam só de oração, eles oravam de verdade. É por isso que tantos sinais aconteciam naquela época, porque eles não falavam das coisas, eles viviam as coisas. Eles não falavam de temor, eles tinham temor. Eles não falavam de oração, eles viviam oração. Eu lembro uma vez que eu falei com o pastor Humberto, não sei quantos aqui conheceram, quando começou a Cristolândia ali no centro de São Paulo. O pastor Humberto começou a liderar esse trabalho. Ele esteve em Guariba conosco um dia e falou: algo me incomodava, pastor, porque as biqueiras que oferecem as drogas, elas estão funcionando 24 horas. As nossas igrejas estão fechadas, só abre de quarta e de domingo. Nós precisamos ter um lugar que fica aberto 24 horas. E por isso ele alugou aquele salão, no centro lá de São Paulo, onde acontecia a Cracolândia, para começar o trabalho chamado Cristolândia. E durante o dia, eles tinham um lugar para tomar banho, para tomar café, para almoçar, para ouvir a palavra, para orar. E ele falou:
para mim assim. E sabe o que a gente precisa mudar como igreja batista, pastor? Aquilo que a gente fala e não vive. Nós falamos que os nossos cultos de oração, de quarta ou de quinta, é culto de oração. Mas não é culto de oração. Porque se tem uma coisa que a gente não faz, é orar. A gente canta, a gente dá aviso, a gente faz tudo. Mas a gente não ora, a gente não se ajoelha, a gente não clama, a gente não chora na presença de Deus pela salvação das pessoas. Não existe oração. E aquela palavra do pastor Humberto mexeu comigo, ao ponto de nossos cultos de quinta na Betel começar a ser muito mais oração do que pedido de oração. Porque a gente abria para o pessoal pedir oração, era uma igreja menor, então dava para cada um fazer o seu pedido. E a gente gastava mais tempo ouvindo o pedido, que na prática acaba sendo mais fofoca, né? Alguns aproveitam o momento do pedido para fofocar. Eu quero pedir oração por aquela irmã, brigou na casa dela, mas quebrou o pau lá, pastor, olha por aquela irmã. Então você sai do culto de oração sabendo da vida de todo mundo. E a gente parou com isso para orar de verdade, para interceder. Porque a igreja que Deus quer é uma igreja que tem fome de Deus. Ela não apenas entendia que a oração tem um lugar principal, mas ela orava. Ela orava. E quando a gente tem fome de Deus, sabe o que vai acontecer? A gente vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo. A gente vai ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Se tem uma coisa que as pessoas percebem quando elas entram nas nossas reuniões, é quando esse amor é verdadeiro e quando esse amor é falso. Se tem uma coisa que as pessoas que quando saem do mundo, entram nas igrejas, esperando receber cuidado, atenção, amor, se tem uma coisa que eles percebem, é quando de fato aquela igreja vive aquilo que está pregando ou não. E nós precisamos entender que isso só vai acontecer quando nós formos uma igreja cheia do Espírito. As pessoas não vão conseguir entrar aqui e sair daqui da mesma forma. Elas vão sair diferente. Elas vão sair tocadas. Elas vão sair daqui sabendo que algo aconteceu. Deus falou com ela. Deus usou pessoas para abraçar elas, para ministrar a vida delas. Essa igreja que Deus quer é uma igreja cheia do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Pedro respondeu: vocês devem se arrepender para o perdão dos seus pecados, e então vocês vão receber a dádiva do Espírito Santo. Todos estavam cheios do Espírito. Não basta ser habitado pelo Espírito Santo, como nós somos. É necessário nós sermos cheios do Espírito Santo. E se há uma coisa que o Novo Testamento incentiva nas suas cartas, através de Paulo, sejam cheios do Espírito Santo. Sejam cheios da presença de Deus, da ação de Deus na vida de vocês. Não basta saber que nós cremos numa doutrina chamada doutrina do Espírito Santo, mas nós entristecemos Ele com os nossos atos, com as nossas palavras, com o nosso comportamento. Não adianta ter o Espírito Santo só presente, ele tem que ser aquele que dirige, que ilumina a palavra quando nós estamos lendo, que nos conforta quando nós estamos tristes, que nos alimenta com o seu consolo quando nós confiamos somente no Senhor. E não há mais ninguém para nos abraçar a não ser a Deus. Portanto, a igreja que Deus quer é uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando vivermos tudo isso, sabe o que vai acontecer? Essa igreja que Deus quer, ela cresce diariamente. Não precisa de nenhum outro método de crescimento de igreja. Quando a gente vive o que a Bíblia fala para nós sermos como igreja, o crescimento ele é natural. Natural. A associação aqui das igrejas batistas, a Abrejunte, pediu para mim gravar um vídeo para a campanha de missões deles, e eu usei aquele texto da parábola que fala do pequeno grão de mostarda que é semeado e de repente aquilo se transforma numa grande árvore, falando da necessidade de nós como igreja continuarmos semeando, plantando a semente. Quem dá o crescimento é o Senhor. Se fizermos a nossa parte de vivermos isso, a cada dia o Senhor vai acrescentar os que vão sendo salvos. Enquanto a igreja crescia em graça, em piedade,
Deus trazia o crescimento em número, porque a qualidade do que vivemos, do que acreditamos, gera quantidade. Gera quantidade. Nós plantamos, nós regamos, Deus dá o crescimento. Em todo o nosso trabalho evangelístico, em tudo que fazemos como igreja, nos ministérios, nos pequenos grupos, você, com as pessoas com quem você conhece, quando você convida para ir na igreja, quando você dá um devocional, quando você envia uma mensagem, quando você coloca um versículo no seu status, você está plantando a semente para que pessoas conheçam a palavra. E talvez você olhe e fale assim, mas isso não tem importância. Sabe por que eu gosto e não abro mão de todo dia compartilhar um versículo? Porque foi assim que Deus quebrou meu coração de pedra. Deus colocou pessoas e todo dia tinha alguém para me dar um versículo escrito. E eu lia, e a palavra foi quebrando aquele coração duro. É por isso que hoje eu invisto em enviar devocionais, em colocar um versículo nas minhas redes sociais, porque eu quero usar o que Deus me dá para o crescimento do reino, para alcançar pessoas, para que outros corações sejam quebrados. E Deus quer que você faça isso com as pessoas com quem você conversa, com as pessoas com quem você tem contato. E quando nós fazemos isso, o crescimento ele é diário. O nosso crescimento e o crescimento local. Querido, essa é a igreja que Deus quer. Essa é a igreja que eu quero ser. Essa é a igreja que você quer ser também. Vamos nos colocar em pé e vamos declarar isso. Senhor, nós queremos